Bem-vindos a mais um vídeo que eu divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar de um artista brasileiro muito interessante, que é o Farnese de Andrade. Então a gente vai falar sobre uma obra específica dele, que não tem título inclusive, que mostra aí uma cabeça de boneca dentro de um recipiente de vidro e algumas miçangas, que foi produzida nos anos 70. Mas através das características dessa obra, a gente vai ver vários aspectos que estão presentes em várias das obras aí desse tipo do Farnese de Andrade. Então, as obras dele se dividem basicamente em dois grupos. Então, as bidimensionais, então desenhos, pinturas e gravuras, né, que tem duas dimensões, básico, e as tridimensionais, que são então assemblage, esse nome bonito que vem do francês, que a gente já vai ver o que é, ou montagens de objetos, como chamava o artista, que então essas assemblagens ou montagem de objeto, a obra que a gente está vendo hoje está inserida nesse contexto. Que então é quando o artista coloca aí vários objetos juntos e objetos que no mundo cotidiano, né, não tem muita relação aí. Então ele coloca esses objetos juntos para dar todo um significado que a gente ainda vai ver. Ele começou a fazer esse tipo de trabalho nos anos 60, sem abandonar a produção bidimensional, né? Então ele continuou fazendo desenhos, pinturas e gravuras, e também esse tipo de obra. E foi numa época que ele morava no Rio de Janeiro, porque ele é mineiro, mas morava no Rio de Janeiro nessa época, nos anos 60. E então ele recolhia vários objetos, né? Vários objetos aí descartados pelas pessoas nas praias, né? Em aterros ou pelas ruas mesmo. E algumas vezes ele também comprava alguns artigos em lojas de objetos usados. Então, o que acontece? Então, que ele colocava vários desses objetos juntos, mas ele nunca considerava a obra terminada. Então, enquanto a obra estava na posse dele, até alguém comprar, ele continuava às vezes modificando essas obras, que ele considerava aí nunca terminadas. É inclusive interessante dizer que o interesse dos colecionadores, né, dos compradores por esse tipo de obra é relativamente tardio, então que começou aí lá pelos anos 90 e que sobretudo agora no século XXI que se interessa muito por essas obras. Essas obras que o artista continuou produzindo até a morte dele em 1996. Então foi aí no final da vida dele que começaram a ter interesse, né, os colecionadores, os compradores e tal, por esse tipo de obra dele. Antes ele fazia então mais sucesso com as obras bidimensionais dele. Então é bem interessante a gente notar que o fato do artista se apropriar de objetos, né, pegar um objeto pronto, então como ele achava nos aterros, nas ruas e tal, nas praias, ele então se aproxima muito dos dadaístas, então com os ready-made, então como a gente já viu aqui no canal, por exemplo, com o mictório do Duchamp, que inaugura aí toda essa história dos ready-made, dos dadaístas, que ready-made é então quando o artista vai lá, pega um objeto do cotidiano, né, se apropria de um objeto, assim como faz o Farnese, e o Farnese então tá próximo dos dadaístas nesse sentido, mas ele coloca uma grande carga emocional nessas obras que ele faz, e nisso ele é diferente dos dadaístas, sendo nesse sentido muito mais próximo dos surrealistas, porque como eu falei, ele frequentemente mistura objetos que não tem nada a ver um com o outro no cotidiano, e esses objetos têm todo um significado. Muitas vezes as obras dele têm uma grande expressão aí de elementos do inconsciente, então fobias, manias, angústias, sentimentos, desejos, e ele mistura tudo isso aí como se fosse aí uma representação desses vários elementos aí que povoam o inconsciente. De certa forma, nesse ponto, ele se aproxima mais da geração dos anos 80, a qual ele influenciou inclusive, do que dos artistas que estavam produzindo aí nessa época que ele fez essa obra, então nos anos 70, ou dos artistas dos anos 60, né, que foi a partir dos anos 60 que ele começou a fazer esse tipo de obra. Porque os artistas dos anos 60, a maior parte deles estava interessado na chamada arte concreta, produzindo aí muitos trabalhos abstratos e sem toda essa história dessa carga emocional, do inconsciente e tal. Dentre alguns significados das obras deles, por exemplo, nessa obra que a gente vê aqui, a gente tem essa cabeça de boneca. E ele frequentemente usava algumas cabeças de boneca que encontrava na praia, então que estava aí meio estragada, meio carcomida pela água do mar, para representar justamente a passagem do tempo e a morte, além da memória. Memória que pode ser aí
memórias reais ou imaginadas. E esse tema da memória e da morte é muito importante no trabalho do artista, que sofria de tuberculose e que teve 2 irmãos que morreram numa enchente antes dele nascer. E isso influenciou bastante o trabalho dele. E ele era bastante depressivo também, então toda essa questão da morte e da memória está muito presente no trabalho dele. E é interessante que essas cabeças de boneca aí separadas do corpo, cabelo desgrenhado e misturado a objetos diversos, acentuam uma certa impressão de desconforto que muitas das obras dele causam no espectador. Então, elas são algumas vezes de certa maneira perturbadoras, meio assustadoras. E essas obras dele fazem alusão a uma inquietude interior, algo justamente ali do inconsciente e tal, que beira quase a loucura. Então todo esse desconforto, essas coisas que parecem que não estão no lugar certo, é algo bastante profundo e com toda essa carga emocional muito forte. Não estar no lugar certo, no sentido de vários objetos misturados, não como a gente vê no cotidiano, como muitas vezes no inconsciente, né? Que o inconsciente não tem aquela ordem toda, igual quando a gente sonha, por exemplo. O sonho não é ordenado, às vezes tem elementos os mais diversos misturados aí no sonho, que é uma manifestação do inconsciente. Então tudo nesse sentido na obra dele. E várias vezes ele usa esse tipo de receptáculo de vidro para fazer essas assemblagens. Então aqui esse recipiente lembra bastante aqueles de vidro que os cientistas colocam um feto assim no formol. Isso eu não li em lugar nenhum, foi uma minha impressão pessoal dessa obra. E além desse tipo de objeto de vidro, né, esse receptáculo de vidro, ele também usa muitas vezes caixas, altares, fazendo referência a toda essa questão da religião, porque ele é mineiro, né, em Minas tinha toda a história da religião como sendo muito forte, e a culpa da religião também é importante no trabalho dele. A religião que causa culpa nas pessoas, né, você não foi uma boa pessoa, então você se sente culpado. Várias questões que a religião tradicionalmente condena ou condenava, que as pessoas se sentem culpadas. E é interessante nesse tipo de receptáculo que ele usa, então, por exemplo, nesses pequenos altares, nesses receptáculos de vidro e alguns receptáculos de resina, o objeto que está lá dentro, né, os objetos que estão lá dentro, que ele colocou lá dentro, eles estão protegidos, mas nós podemos vê-los. Então, os altares estando abertos, né, com aquelas portinhas da frente abertas, e a resina e o vidro são transparentes, então a gente pode ver através deles. E esses pequenos espaços fechados aludem justamente ao inconsciente, né, o inconsciente está ali guardado, escondido, enquanto que o vidro e a resina parecem de certa forma paralisar o tempo. Então, como se naquele receptáculo ali o tempo tivesse parado ali dentro. Então é como se o artista tivesse pegado fragmentos de memórias reais ou imaginárias e colocado ali dentro, misturado com medos, sentimentos, angústias, desejos, e colocado aí dentro desses receptáculos para que o espectador possa ter um vislumbre do inconsciente dele. Então tem todas essas questões bastante complexas, com toda uma carga emocional bastante forte, com essas questões da memória, do tempo e de todos esses sentimentos, de todas essas pulsões aí do inconsciente na obra dele. E que eu particularmente acho muito interessante, sobretudo por essa coisa de ser um pouco perturbador, um pouco assustador, porque justamente obras que não são perturbadoras, é interessante a gente perguntar por que elas são perturbadoras, justamente o que elas fazem, né, o que elas mexem com o nosso próprio inconsciente. E é por isso que eu acho o trabalho dele tão interessante, porque a cada pessoa vai falar de uma maneira diferente, a obra vai conversar, né? A obra geralmente não fala, mas fala de maneira visual, né? E vai conversar de maneira diferente com cada um dos espectadores, dependendo das próprias memórias reais ou imaginárias desse próprio espectador, dependendo do inconsciente desse próprio espectador. Então é quase como o inconsciente e as memórias do espectador encontrassem as do artista. Isso eu acho muito, muito, muito legal. E para finalizar, eu gostaria de dizer que esta obra
junto com várias outras do artista, foram expostas numa exposição especialmente dedicada a ele, na Galeria Almeida Dali, em São Paulo, e depois no Museu Nacional de Brasília, em 2019. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais desse artista fantástico, deixem aqui nos comentários. Beijinhos e até a próxima!